Fala, meu povo, tudo bom? Então, vamos gravar mais um videozinho para nossa PP, que é quarta-feira. O conteúdo não é muito extenso, mais uma vez. Para PA vai crescer um pouco mais, então aproveita para garantir uma nota agora, né? Estuda direitinho, né? Corre atrás, tenta tirar suas dúvidas. O conteúdo são 2 unidades, só que uma só é inteira, a unidade 4. A unidade 5 vai até a página 121. Ou seja, a unidade 5 vai só até os tipos de rocha, né? A gente não vai se aprofundar, a gente não vai além falar de recursos naturais, nem esmiuçar a questão dos combustíveis, né? A fonte de energia. Isso a gente vai deixar para nossa PA ou para alguma VA que aconteça aí no meio do caminho depois do recesso. Vamos lá, vamos a alguns pontos aqui importantes. Primeira coisa, relevo. Né? Sobre relevo, é importante que você saiba o que é o relevo. Né? São as formas que a superfície terrestre tem, né? Ou o conjunto de formas que a crosta terrestre adquiriu ao longo da história. Só lembra que relevo não é só coisa alta. Né? É muito comum a gente achar que relevo é só montanha, morro, alguma coisa assim. Qualquer forma da superfície terrestre é relevo, tá? Seja baixa, plana, alta, enfim, ondulada, todas as formas, independente, né, da altitude, são formas do relevo. Agora, sobre relevo ainda é importante que a gente entenda que ele se modifica, né? Existem forças que fazem com que ele se forme e existem forças atuando, fazendo com que ele se transforme, né, se modifique. E dentro dessa modificação, o principal processo é a erosão. Você já falou muito sobre erosão com a Maria Ângela e está falando comigo. Então é importante você lembrar daqueles 3 passos, aquelas 3 etapas da erosão, né, que são o desgaste, que é a erosão propriamente dita, o transporte e o acúmulo de sedimentos. Lembrar, né, que as coisas precisam fazer sentido, a gente já conversou muito sobre isso. Né? Lá no alto, nas partes mais altas do relevo, a gente tem o desgaste acontecendo com maior intensidade, depois vem o transporte trazendo esses sedimentos, esses fragmentos da parte mais alta para a parte mais baixa, e quando chega nas áreas mais planas, onde normalmente os agentes de transporte, como a água, por exemplo, se acalma, esses sedimentos vão se acumular ou no fundo do rio ou em algum lugar onde ele possa ficar tranquilo. Então você tem aí as 3 etapas. Lembra que eu fiz no seu caderno, né, fiz no quadro e você anotou, um perfil que mostrava lá o comportamento de uma encosta com vegetação, sem vegetação, né, o escoamento superficial, a gente falou sobre isso, é importante, né, como é que ele se comporta, como é que a água, né, que é um agente de transporte, de desgaste, muito importante, como é que ela vai se comportando com a vegetação ou sem a vegetação. Lembra que a vegetação ela tem um papel importantíssimo, não só de criar dificuldades para que a água tenha que contornar e diminui o escoamento superficial, mas também permitindo que essa água fique mais tempo em contato com o solo e possa ser absorvida. Claro, se esse solo for permeável. No caso das cidades, a gente tem uma mudança de questão aí, porque o solo na cidade normalmente é impermeável. E aí o resultado final disso é um risco menor de deslizamento de terras, né, quando você tem a vegetação, e lá no final, quando encontra um rio, por exemplo, esse rio ele é mais saudável. Quando não tem vegetação, esse rio acaba sofrendo assoreamento, ele é entulhado, é possível, né, aumenta a possibilidade de deslizamento de terras, enfim. Vamos lá, continuando. É importante que você lembre das forças endógenas e exógenas. Né? As forças endógenas são aquelas que têm a ver com terremoto, vulcanismo. Né? Lembra da deriva continental, lembra do Alfred Wegener, lembra das evidências que ele observou para poder desenvolver a teoria da deriva continental. Lembra o que é essa deriva, né? O passeio aí que os continentes fizeram ao longo da história do planeta Terra, esses 4 bilhões e meio de anos, né? Fazendo com que os continentes mudassem de posicionamento. Né? Lembra por que o Brasil, né, embora tenha terremotos apenas muito fracos, não tem terremotos de grande magnitude, né? O Brasil está no meio da placa tectônica, no meio da placa sul-americana e não na borda, onde são as áreas sujeitas ao terremoto, enfim, lembra disso. Tsunami, né? Nós vimos aí um vídeo sobre tsunami lá no Japão, que aconteceu em 2011, que foi catastrófico, né? Qual é a relação do tsunami com o terremoto,
né? O tsunami ele é consequência direta de um terremoto que acontece dentro da água, né? Debaixo dos oceanos. Forças exógenas, né? São as forças que são mais relacionadas ao processo erosivo, né? É a chuva, a água dos rios, a água dos mares, o gelo, o vento, nós seres humanos, enfim, variações de temperatura contribuem, né? O intemperismo contribui para que as forças exógenas atuem aí nos processos erosivos. Lembra dos tipos de erosão que cada um desses agentes faz com que aconteça. Então você tem lá a erosão fluvial, que é a erosão das águas dos rios, a pluvial, que é da chuva. Lembra que eu expliquei qual é a diferença, por que tem esse nome? Né? Fluvial, que tem a ver com fluminis, com fluminense, enfim, que é do rio, e que pluvial tem a ver com plumbum, que é chumbo, que é a cor das nuvens de chuva, enfim, cinza. Então, fluvial rio, pluvial chuva, marítima água do mar, glacial gelo, eólica vento, antrópica nós seres humanos. Lembra dos tipos de rocha? Antes do tipo de rocha, lembra da questão dos deslizamentos de terra, que é uma coisa que acontece aqui no Brasil o tempo todo, né? Por que acontecem com frequência, né? A ausência da vegetação, a quantidade forte de chuvas. Então isso tudo faz com que os deslizamentos aconteçam com mais frequência. Lembra que eu falei também que, por exemplo, rios de áreas urbanas são mais propícios a transbordamento que rios de áreas rurais. Lembra das técnicas que devem ser aplicadas aí na agricultura, por exemplo, para poder diminuir a questão da erosão, né? Curvas de nível, enfim, isso tudo tem a ver com a questão dos deslizamentos. E aí sim, tipos de rocha é importante, né? Foi o último pontozinho aí que a gente vai falar, né? Metamórfica, magmática e sedimentar. Não precisa se aprofundar muito sobre isso, até porque, enfim, é o último pontozinho da matéria. Se aparecer na prova vai ser de uma maneira muito bem superficial, mas de qualquer maneira dá uma lida e identifica. Pessoal, é isso. A gente está encerrando aí o primeiro semestre, né? Depois da nossa prova, que é quarta-feira, a gente tem mais uma aula na quinta-feira, e aí depois disso 2 semanas de descanso. Fiquem atentos ao portal educacional, tem algum material lá, tem o conteúdo, tem o estudo dirigido, tem uma apresentação que nós utilizamos no início da etapa, aquelas que tinham os vídeos do tsunami, que tinha o vídeo do esquilinho, enfim, essa apresentação está lá, ela é útil para poder mostrar para vocês algumas coisas, algumas imagens, ilustrar um pouco daquilo que a gente falou. É isso, espero que vocês façam uma boa avaliação, espero que vocês tenham gostado. E é isso, bom recesso para vocês, para mim também, vamos descansar, mas antes tem prova, hein, galera, não deixa de estudar não, valeu! Olha só, voltei aqui. Tem só mais uma coisinha, eu esqueci de falar. Lembra daquele vídeo que a gente assistiu do CQC, que falava sobre como é que no Rio de Janeiro a gente se recuperou ou não se recuperou de algumas chuvas muito intensas que aconteceram na região serrana, e comparando com o Japão, né, depois do tsunami, como é que foi a recuperação deles? Enfim, esse vídeo é interessante, é importante, está lá no portal, vocês já viram, fizeram pelo menos umas 2 questões sobre esse assunto. Se liga, valeu, abraço!